O Portal Cannabis e Saúde acompanha de perto a retomada do julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha para consumo próprio, hoje com a revisão do voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Quem explica para a gente é o doutor Rafael Munnerati, defensor público do estado de São Paulo, que impetrou essa ação, né? Isso, a ação é da Defensoria, né? E nessa continuidade de julgamento a gente pode perceber o ministro Gilmar Mendes reajustando o voto dele também para restringir vamos dizer assim, a liberação, né, o uso para o consumo pessoal não ser mais crime para a maconha. A nosso ver, se por um lado para nós não deixa de ser um certo retrocesso, porque a nossa ideia é que o usuário, seja de qual droga for, é usuário e tem que ser tratado como usuário, independente da droga que ele estiver usando, porque ele da mesma forma precisa de atendimento à saúde e não necessita, a nosso ver, esse aparato policial em cima. Mas, por outro lado, é uma medida do ministro Gilmar que vai fazer com que haja um julgamento, a nosso ver, aparentemente unânime da Corte. Um julgamento fortalecido da Corte, o que dá mais legitimidade ao que o Supremo decidir em relação ao usuário de maconha. Então, nesse aspecto, para nós é um avanço e deve ser comemorado nesse sentido. Era o avanço que nós, acredito eu, que o tribunal poderia ter avançado nesse momento. Agora, nessa sessão, a gente viu os ministros querendo se defender, dizendo que não há invasão de poderes, que, na verdade, né, o juiz manda prender e o HC, o habeas corpus, chega para eles votarem. Então, isso não é intromissão entre os poderes. Não, a nosso ver não há intromissão nenhuma. Como o próprio ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes colocou, o Supremo ele tem que decidir os casos que chegam a ele. E de fato chegam muitos casos em situações de usuários que lamentavelmente são presos e processados como traficantes, na sua maioria, como foi também muitas vezes repassado aqui no julgamento, na sua maioria pessoas pobres, pessoas negras, pessoas de baixa escolaridade, e esses casos chegam ao Supremo e têm que ser decididos. Então o que o Supremo está fazendo, está decidindo os casos e estabelecendo um critério de decisão, que deverá ser seguido pelos demais tribunais e juízes do Brasil. Então, a meu ver aqui, não há também qualquer ingerência no poder legislativo. Mas o Congresso já se mobiliza aí para mudar a Constituição. Será que tem voto para isso? O Supremo decidindo nesse sentido? Esperamos que não. Eu acredito que não. Eu acredito que, obviamente, sempre há forças nesse sentido. Cheguei a ler uma reportagem hoje de que há projetos de lei, de fato, que pretendem novamente criminalizar essa conduta, vamos dizer assim, deixar mais restrito, né, piorar a situação do traficante, do usuário. Ao nosso ver, isso é natural que exista numa democracia, que há posições contra e a favor, mas eu acho que essa decisão do Supremo hoje, com essa força que vai ter, de uma maneira unânime, que nós esperamos que seja, nesse sentido, eu acho que vai consolidar essa posição de que o usuário, pelo menos o usuário de maconha, não deve mais ser visto como um criminoso. O próximo voto é do ministro recém-possado, Cristiano Zanin. O que podemos esperar? Eu acredito que vai ser um voto na linha do que já está sendo decidido. Imagino eu que o ministro Zanin vai seguir a orientação, o voto do ministro Gilmar, do ministro Alexandre, nesse sentido de procurar uma decisão unânime, em que todos os ministros, então, decidam dessa forma, né? Ou com pouquíssima divergência ali. O que a gente vai ouvir agora no debate, a questão da quantidade, que, a meu ver, isso é muito importante, né? Eu acredito que está se estabelecendo uma quantidade de 60 gramas para caracterizar o usuário. Eu acho que vai ter um debate ainda a respeito disso, mas eu não vejo, a princípio, espero que nenhum ministro discorde ou venha a colocar uma posição muito discrepante do que a gente tem visto até agora. É isso aí. Para acompanhar os desdobramentos desse julgamento, não deixe de acompanhar a cobertura completa no Portal Cannabis e Saúde.